jamais ficou no coração um homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparados para aqueles que o amam. Aleluia! Glória a Deus! As tribulações deste tempo presente não se comparam com tua glória. As tribulações deste tempo presente não se comparam com tua glória, que há de ser revelada. Nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração um homem que o Senhor tem preparado. Preparados para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aleluia! Louvado seja o Senhor por mais essa noite, por mais essa oportunidade. Céu News, a notícia do céu sobre a terra. Porque nós entendemos e compreendemos que o céu governa sobre todas as coisas. O céu governa, o céu tem um senhorio, tem um domínio, tem todo o poder, né? E tudo está debaixo da soberania de Deus. E nós devemos louvá-lo e engrandecê-lo por esse motivo, por esse tempo presente, porque ainda não se manifestou ainda aquilo que nós haveremos de ser, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Um dia vai se revelar para nós. E eu já te convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto estivermos oportunidade, como esta agora, né? Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade, por esse tempo oportuno, por esse momento de comunhão, por esse momento do partir do pão, por compartilharmos o pão da tua palavra, o verdadeiro pão que desce do céu, que nos alimenta não só o nosso espírito, mas sustenta o nosso corpo. A tua graça, a tua misericórdia, Senhor, que tem sido a causa de não sermos consumidos, mas a tua misericórdia, ela se renova a cada dia. Senhor, muito obrigado pela porção da tua palavra. Fala-nos como a tua igreja, repreende, ó Deus, todas as hostes espirituais do mal. Senhor, que a tua paz, que o teu senhorio, que o teu domínio possa estar prevalecendo sobre as famílias, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, estendendo a tua graça, a tua misericórdia aos nossos filhos, a nossa parentela, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Ô Senhor, porque tu és um Deus de longe, também é um Deus de perto, tu és um Deus de vale, também é um Deus
de, bem das alturas. Tu és um Deus presente, tu és um Deus que está sempre presente, é aquele que traz à existência o que não existe. Então nesta noite, ó Deus, traga a existência para a nossa vida aquilo que não existe ainda, traz a revelação da tua palavra, que possamos semear para o Espírito, para colher gozo, ter como gozo a paz, a mesma paz que excede a todo entendimento humano. Seja conosco, ó Deus, seja com as nossas casas, com a nossa família, seja com a tua igreja, desperta-nos como a tua igreja, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E você que concorda, diga amém, aleluia. Então, irmãos, essa carta, né, eu vou fazer um breve falar um pouco sobre o contexto, né, dessa carta de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, né? Paulo ele escreve essa carta, né, às igrejas gentias da Ásia Menor, né? E o intuito dessa carta, ela é uma reação, ele reagindo à influência dos falsos mestres, que eram os judaizantes da época, né? Que exigiam, que eles faziam uma exigência que a circuncisão, né, e a observância da lei de Moisés, da lei mosaica, fosse introduzida como item da salvação, né? Então Paulo ele defende ferreamente a justificação apenas pela fé em Cristo. Então ele combate a tentativa que os Gálatas retornassem à escravidão da legalidade, né? A escravidão legalista, né? Sob o domínio do judaizante. E temos os principais aspectos desse contexto bíblico aqui, que ele vem tratando justamente de quê? A heresia dos judaizantes, né? Então, após Paulo plantar as igrejas nas regiões bem da Galácia, durante a sua primeira viagem missionária, falsos mestres surgiram, né? Foram insertados no meio, exigindo que os gentios, né, se tornassem judeus pelo ato da circuncisão, e também que eles observassem as regras, as diversas regras, né, dietéticas, né, para serem salvos. Então Paulo ele escreve essa carta aos Gálatas. Por quê? Porque eles começam no espírito, né? E depois vão aperfeiçoando a carne. No versículo 6 ele fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa, né, daquele que vos chamou da graça de Cristo, né, para um outro evangelho, né, o qual não é um outro, senão que há alguns que vos perturbam, né, e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele prossegue: mas ainda que nós, ou mesmo vindo um anjo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito, né? Então Paulo ele tem essa reação e faz essa apologética, né? Essa defesa, principalmente a defesa do seu apostolado, que Paulo algumas igrejas, né, nós sabemos que não reconhecia o apostolado de Paulo, né? Então Paulo ele precisa defender a autenticidade da sua autoridade apostólica, né? Pois os falsos mestres estavam o atacando, acusando, alegando que ele não era um dos 12 apóstolos originais, né? E Paulo, ele mesmo se retrata ele como um apóstolo fora da sua época, né? Mas ele foi aquele. E o que é um apóstolo? O apóstolo é aquele que viveu com Cristo, que testemunhou da sua vida, viu os milagres, foram discipulados, né? Que puderam testificar acerca da sua morte, também acerca da sua ressurreição, né? E Paulo foi alguém que se encontrou. A paz, meu irmão Márcio, graça e paz, Deus te abençoe. E Paulo foi aquele que Cristo encontra a caminho de Damasco. E quando Paulo
é encontrado pelo Senhor, né? Paulo, que perseguia a igreja, agora Paulo ele é um perseguido pela igreja, né? Ele é um perseguido pelo judaizante. Então aquele que tinha cartas para matar, para prender, para levar preso aqueles que eram da seita do caminho, né? Assim era conhecido os evangelhos da época. Então Paulo tem aquele grande encontro, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem é esse Senhor? Eu sou a Cristo, a quem tu persegue, né? Então ali tem todo aquele processo que Paulo passa, né? Então ele tem esse encontro, e ele foi alguém chamado não por homens, né? Não por homens. O chamado dele foi diretamente por Cristo. Por isso que ele faz a apologética, né? A defesa. Boa noite, meu querido, Deus te abençoe. Ele faz a apologética do seu discipulado. E o que constava dessa defesa era que estava sendo ministrado um outro evangelho. Agora a minha pergunta: alguma semelhança com nossos dias atuais? Nenhuma, porque o evangelho que nós vemos ser pregado hoje está indo além do que aquele que foi pregado pelo Senhor Jesus Cristo, né? É um evangelho místico, o evangelho misturado, né? É o que nós temos visto hoje, o evangelho que foi agregado um monte de coisas, né? Quando na realidade o que só nos basta é o quê? É a palavra do Senhor, né? E quantos dão crédito à palavra? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma de espírito, né? Juntas e medulas, e também é apta para discernir os propósitos do coração, né? Ela é apta para instruir, para disciplinar. Então a palavra hoje, irmãos, qual é a importância que nós damos à palavra hoje, né? Porque hoje, com o uso da internet, todo mundo é senhor bem da verdade, todo mundo tem a sua verdade, mas Jesus, ele se autodeclara como o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, Paulo ele entra nessa questão de um outro evangelho. Ele fala: admira-me que está passando tão depressa, né, tão rapidamente, né, daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, né, para um outro evangelho. Então havia um outro evangelho já pregado na época de Paulo que nos alcançou hoje, né, que alcançou as igrejas hoje, um outro evangelho, né, o evangelho da prosperidade, o evangelho do ativismo, o evangelho do enriquecimento, o evangelho que você pode tudo, o evangelho que não precisa da cruz. Você não precisa carregar uma cruz. Quando o Senhor disse, né, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Mas hoje não, hoje é o evangelho da legalidade, tudo pode, né? Tudo é normal, criou-se, não pode mais confrontar, não tem mais confronto de pecado, né? Eu tenho que pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, senão o meu ministério não vai ser reconhecido. E Paulo não estava nem aí para isso. Paulo estava combatendo apologeticamente o evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, né? Assim como ele recebeu do Senhor, ele transmitiu. Então, irmãos, esse outro evangelho que Paulo expressa, ele expressa o quê? Ele expressa uma profunda decepção, né? E uma frustração, né? Porque os Gálatas estavam abandonando a graça pela fé e abraçando o evangelho místico, o evangelho misturado, o evangelho com outras essências que põe Cristo para fora, né? Que tira a centralidade, né, de Cristo, um evangelho que vai ser transformado, que vai tirar Cristo do centro e trazer o homem para o centro de coisa. Quem vai pregar hoje é o pastor fulano de tal, hoje é o pregador assim, né? O nome que está na fachada ali, tornar célebre o nome do ministério A, B, C ou D, né? Então já era um outro evangelho já combatido bem por Paulo.
E o outro item que Paulo defende é a questão da liberdade que nós temos em Cristo. Mas ele também fala, não usei da liberdade para dar vazão à nossa carne. E se você alimenta o teu espírito, você tem vida e paz. Se você alimenta a nossa carne, nós vamos escolher o quê? Somente corrupção. Então, essa liberdade é o tema central do livro de Gálatas, né? Paulo argumenta que a lei, né, que eles tanto falavam da lei mosaica, e essa lei, Paulo, ele abre um parênteses para dizer que aquela lei foi um tutor, né, temporário para o povo de Deus. O que é um tutor? Quando eu tenho a tutela de alguém, esse alguém é menor. Esse alguém só vai responder por si quando ele for maior, quando atingir a maturidade, a maioridade. Então, enquanto ele não atinge a maioridade, tem alguém cuidando dele. Então, a lei cuidava do povo de Deus até que Cristo, até que a graça, né, fosse manifestada através de Cristo. Então, a lei foi dada para o povo de Deus para preservar, para guardar, até que a salvação em Cristo Jesus pudesse chegar, e como chegou, glória a Deus, aleluia, né? Como chegou a nós. Então, em Cristo nós temos essa liberdade, irmãos. Em Cristo nós somos livres em Cristo, né? E é nesse contexto, é justamente nesse contexto que, um momentinho só, cadê? É justamente nesse contexto que Paulo ele começa esse debate, ele é movido, né, para escrever essa carta, né, debaixo da autoridade do Espírito Santo, né? E o título está aqui em cima, né? A lei da semeadura. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque a igreja em Gálatas foi semeada no Espírito, mas agora estava aperfeiçoando a lei, aperfeiçoando, né, as obras, aperfeiçoando a circuncisão, né? Não, Cristo é bom, mas é preciso isso e isso. Cara, Cristo é suficiente, a graça é suficiente, o Senhor é suficiente. Então é o que nós vimos hoje, um outro evangelho sendo pregado além de Cristo, né? Tu pode ver, irmãos, que primeiramente tem uma chantagem emocional. Vamos mexer com o emocional assim dos irmãos, não é isso? Né? E na realidade o louvor é parte integrante do culto, né? O louvor é parte integrante do culto. O louvor prepara o ambiente, né, para que a glória de Deus se manifeste, né? O louvor é o preâmbulo para que a palavra de Deus seja manifestada. Então você tem um ambiente, né? E é preciso, o Luiz Hermínio, um pastor que a gente segue, que eu sou seguidor dele, eu gosto muito das pregações dele, né? Ele fala que nós devemos preparar um ambiente para que Cristo venha. E é isso mesmo. Então o que nós vimos? Que hoje os cultos, eles ganharam outro formato, né? Muito louvor, muito pula-pula, muito ola-ola. Depois vem uma outra pregação, que é a pregação dos dízimos, né? Eu tenho que arrecadar, né? Em cada culto eu tenho que arrecadar, né? Como o pretexto da obra, é tudo para obra, né? E a gente tem visto aí, né, os escândalos, tem, né, o que estava em oculto, né, tá sendo revelado, que não adianta você esconder uma sujeira debaixo da água, né, lá no mar, que vai subir. Não adianta você ir lá dentro fazer uma sujeira, daqui a pouco tu olha para trás, tá atrás de você, porque não há nada de um oculto que não venha a ser revelado. Então se fala-se muito de arrecadar bem para o reino, mas que reino? A pergunta é, que reino é esse? O reino dos céus ou o meu reino? O reino ou o meu ministério, né? Ou para o meu bel prazer. É o que nós temos visto hoje. Então tem duas pregações, a pregação do dízimo e as ofertas, que leva em termos de 40 minutos, não é isso? Enquanto a maquininha não passa, enquanto os irmãos não vão à frente, vai falando, né? E tem mais um louvor. E depois vem aí 20 minutos para o pregador ministrar a palavra, receber a bênção apostólica, tchau, bênção, acabou. E até o próximo culto, não é isso? Então, irmãos, a vida da igreja não é isso. A vida da igreja é o viver de segunda a segunda,
né? Todos os dias. Eu sempre falo que o culto, ele não acaba, a reunião termina, mas o culto continua, né? O culto sempre vai continuar. Então, e o que nós temos semeado, né? O que os Gálatas semearam, começaram a semear na graça, começaram a semear no Espírito, e agora estava aperfeiçoando tantas outras coisas menos Cristo. Então, Cristo, ele sai da centralidade e entra a questão da entra o culto antropológico, o culto voltado bem para o homem, né? Dependendo de quem for pregar, eu vou, né? Para me encher a igreja, eu coloco lá: pastor fulano de tal vai estar amanhã pregando no culto da libertação. Você não vê no cartaz, num folder, você não vê Cristo, né? Não, tu vê lá o fulano de tal, a foto do fulano, né, o nome da tua denominação. Então Cristo já está lá fora, por isso que ele fala: eis que estou à porta e bato. Porque os próprios judaizantes da época, né, e os judaizantes de hoje expulsaram o Cristo da sua igreja, né? Então, mas ele está voltando, tá? Ele está voltando para o acerto de contas, né? Então hoje nós aproveitamos o quê? A era da graça, a era da misericórdia, para vermos como nós temos semeado, porque o que nós temos em mãos são sementes, né? Tudo que eu falo é semente, as minhas atitudes são semente, o meu testemunho é semente, as minhas ações são semente. Tudo vai redundar na qualidade da semente, mas vai também trazer sérias consequências da colheita. Entendeu, meus irmãos? Então, a lei da semeadura, ela é um princípio espiritual. Eu não posso fugir dessa regra. Ela é um princípio espiritual natural e imutável, ou seja, não muda, que vai afirmar que tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar, né? Ela ensina que as ações, as palavras, as escolhas atuais são sementes que determinarão, né, o fruto futuro, né? Sendo que a colheita ela é algo obrigatório, proporcional e inevitável para todos nós. Aleluia, né? Proporcional para todos nós. Agora, tem uma frase que eu gosto muito que fala: o plantio é opcional. Tu planta se você quiser, mas também, se tu não plantou nada, tu não vai colher nada, né? Agora, o plantio é opcional, mas a colheita, ela é e sempre será obrigatória. E o que isso significa, pastor? Significa que nós temos a liberdade de escolha, né? Nós temos a liberdade de escolher o que nós vamos plantar, né? E nós temos a liberdade de determinar o tipo de semente que vai ser jogada no solo, né? Nós temos a liberdade. E que liberdade são essas? São as nossas ações e o que nós temos plantado, né? Mas não podemos evitar, sob hipótese nenhuma, as consequências do que você plantou. Isso é certo, irmãos, né? É um princípio de causa e efeitos, né? Sugerindo que o futuro que você tanto almeja, ele é moldado aonde? Pelas decisões e a sua dedicação e as suas escolhas feitas hoje no presente. Por isso que o passado vivido no presente só atrapalha um futuro. Da mesma forma, né, o que você planta hoje vai determinar o que você vai colher amanhã. Então, irmãos, é opcional, né? Tu planta se você quiser, mas a colheita ela é obrigatória. Então, e o que nós temos, plantados, né? Nós colhemos a conclusão que nós chegamos é que nós colhemos o que plantamos, não é isso? Não é isso que a gente fala? Está colhendo agora o que plantou, não é isso? Está passando assim, nós somos craque nisso, nós somos juízes, né? De apontar o erro, de apontar, de falar do defeito dos outros, né? Mas a gente esquece que a Bíblia é um espelho. Quando eu olho, eu vejo quem é mim, né? Ela é um espelho. Ela é uma janela para mim cuidar da vida dos outros, mas é um espelho para mim ver como eu estou diante do Senhor. Porque a salvação, ela é individual, né? Eu não posso salvar a minha esposa. Eu posso santificá-la, porque a Bíblia diz que se a mulher cristã, ela santifica o seu marido incrédulo. E o marido cristão,
ele santifica a sua mulher incrédula, mas salvar não, a salvação é individual. A salvação, a semente da salvação já foi semeada lá na cruz do Calvário, né, há 6.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, quando o Senhor disse, tetelestai, Pai, consumado está pago, tá tudo pago. Então agora depende de quem? Depende de mim. Céu e inferno, né? Tá aí. A escolha é quem? É minha. Então, se eu alimento a minha carne, eu vou colher corrupção. Se eu alimento o meu espírito, eu vou colher vida e paz, né? Então, a natureza da semente é que vai determinar sempre, né, a colheita, né? Eu falava, semear. Se eu semeio discórdia, eu vou colher inimizade. Se eu semeio amor, que é algo tão escasso hoje, né? Que a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de alguns se resfriará. Então o amor é algo hoje em profunda decadência, né? O amor está acabando. O amor na palavra, no tom, na palavra genérica, amor está acabando. Não tem mais amor mais pelo próximo, não tem mais compaixão, né? E hoje a gente, movido pelo ativismo que nós vivemos hoje, irmãos, pela vida corrida, cada um olhando para o seu umbigo, cada um seguindo a sua trajetória, cada um cuidando da sua vida, mas a gente esquece que tem um coletivo, né? Porque Deus não quer que nenhum de nós nos percamos, mas que todos chegam ao pleno conhecimento das verdades, todos, a uma, né? Todos chegam. E para Deus, ele não está tão interessado na maneira como eu começo algo, mas como eu vou terminar. Então eu volto aqui. Os Gálatas, eles começaram na graça e agora estavam aperfeiçoando muitas coisas que não era Cristo. Então, e a colheita sempre será maior do que a semeadura. O que é isso, né? É simplesmente um pequeno ato, né? A semente é pequenininha. Tudo é pequeno, irmão, tudo é pequeno. Tudo começa com coisas pequenas, né? Se tu for ver lá em Mateus 13, o semeador saiu, ali tem diversos tipos de solo. Então, a semente, irmãos, ela caindo no solo apropriado, ela vai frutificar, né? E esse ato tão pequenininho, né, ele pode resultar numa grande colheita, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, quanto de uma coisa boa, como também pode produzir umas coisas ruins. Depende da qualidade da semente que você tem em mão, e tudo que nós temos em mão são sementes. Tudo que nós temos em mão, tudo que nós falamos, a nossa atitude, nossas palavras, tudo são sementes, né? Se eu falar uma palavra para minha esposa mal colocada, pronto, já lancei uma semente, né? Aí o que vai nascer dessa palavra? Então pode ser uma coisa muito boa, como pode ser algo muito ruim. Então a colheita, ela sempre será maior do que a semeadura, né? Então pode resultar também numa grande colheita. Agora, se ela vai ser boa ou não, isso vai depender, isso não depende de nós, né? E também ela requer um tempo de espera. Não se planta hoje para colher amanhã, não é isso? Né? Quem está vivendo hoje uma vida regada, quem plantou lá atrás uma árvorezinha, hoje pode descansar, pode aproveitar das suas sombras e comer do seu fruto. Mas isso demanda tempo, né? Isso demanda tempo, isso demanda cuidado, não é algo imediato. E nós erramos pelo imediatismo, nós praticamos o imediatismo, tudo nosso é para ontem, né? Tudo nosso tem que ser para agora, não pode ser para depois, né? E o tempo de espera também exige paciência, é Deus trabalhando na paciência, exige paciência e um cultivo contínuo. Agora olha para nós como igreja, olha para nós como membro do corpo, olha o cuidado. Nós temos um Deus que trabalha até agora. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, né? Nós temos um Deus que não se cansa, não se fadiga, que trabalha para todos aqueles que neles esperam, né? Então nós temos um cultivo de um Deus bondoso e amoroso, um Deus que zela, um Deus que guarda. Todo dia Ele renova esse fôlego
esse fôlego de vida que está sobre nós. Todo dia tem uma graça disponível. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós temos uma graça disponível, uma misericórdia, ou seja, Deus colocou o amor dele na nossa miséria, né? Então Deus, ele renova essa misericórdia. Eu adoro essa palavra. E não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E Deus tem sido misericordioso, bondoso, não querendo que nenhum de nós pegamos outros caminhos que vai se distanciar do Senhor. Muito pelo contrário, Deus é relacional. Ele quer que nós agreguemos valor a esse relacionamento. Quanto mais eu me aproximo da palavra, como é que você começa o seu dia? Às vezes o seu dia não começou bem, não quer dizer que ele vai terminar mal, entendeu? Mas é por quê? Porque como eu começo o meu dia, quem eu alimento, né? A quem você alimenta? O seu espírito ou a sua alma, né? O seu espírito ou a sua carne? O homem natural ou o homem espiritual? Quem você mais se alimentar é que vai sobreviver, é que vai sobressair. É por isso que o devocional, irmãos, eu volto a falar, é importante. O tempo de qualidade com o Senhor é importante. O secreto é importante. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, né? Os segredos do Senhor, Deus tem segredos, irmãos. Deus quer contar-nos segredos, mas os segredos só é contado para aqueles que são íntimos, né? Aqueles que gozam de uma intimidade, de um relacionamento. Porque Deus é extremamente relacional. Deus criou o homem e soprou nele o fôlego de vida para se relacionar com o homem. E quando Deus ele faz isso, a única coisa que dá descanso a Deus é quando um homem vem à existência. E o mesmo homem que Deus criou, que levou Deus para o descanso do sétimo dia, né, é o mesmo homem que pecou, que traz Deus do sétimo dia para o sexto dia. Então Deus está trabalhando a nosso favor. Deus tem algo ao nosso favor. Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Então nós devemos ver o que nós temos semeado, né? Porque o que nós semearmos, isso nós vamos colher, porque de Deus não se zomba. E os Gálatas estava aqui que Paulo usa essa palavra forte, essa palavra para confrontar, porque os Gálatas estavam saindo do trilho, né? O trem estava descarrilhando. E quantas vezes Paulo, quando escreve a igreja em Corinto, Paulo ele quer tratar os irmãos em Corinto como espiritual, mas eles são carnais, né? O alimento que Paulo quer dar é um alimento sólido, é um alimento sólido, um alimento que vai trazer robustez, que vai trazer músculo, né? O pessoal adora academia, né? Exercita o corpo, cria um músculo, mas uma mente vazia. E mente vazia é a oficina do diabo, é onde Deus habita. E Paulo diz que nós devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Então, não é questão de um corpo sarado, mas um corpo com músculo espiritual e uma mente renovada. Isso que vai fazer com que nós aguentemos, né? Passamos pelas aflições, porque a Bíblia mesmo diz, a própria boca do Senhor o disse, que os dias basta a cada um o seu próprio mal, que o mundo nós teremos aflições. Então, Paulo vem, ele defendendo nessa carta, ele faz uma apologética do seu apostolado, ele faz uma apologética de um outro evangelho que estava sendo já ministrado. Esse mesmo outro evangelho que foi semeado lá nos Gálatas, chegou até nós, um evangelho místico, um evangelho cheio de mistura, um evangelho que fala de tudo, né? Onde Cristo não é o centro, onde não há a centralidade, não está nele, está no que ele pode me dar. E as pessoas vão pelo aquilo que Deus pode me dar. Eu vou dizimar para ter uma vida próspera, eu vou ofertar para isso, eu vou orar porque eu preciso de um milagre. Irmãos, o maior milagre Deus já te deu, é uma vida. O maior milagre é esse, é hoje, é o tempo presente, porque o amanhã você não sabe, o ontem já passou, né? O amanhã nós não sabemos. Então o tempo presente é hoje que eu tenho que me preocupar com que eu estou semeando, né? É o tipo de semente que eu tenho na mão hoje, que é hoje que eu vou plantar
para que amanhã eu possa colher. E o que você tem plantado? E o que você espera colher naquilo que você planta, né? E Deus ele é estritamente relacional. Deus nos criou para um relacionamento. Então eu preciso investir no reino, preciso investir nesse relacionamento, assim como eu preciso investir no meu casamento, no meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, na minha vida pessoal. Irmãos, nós somos uma só pessoa, com uma demanda de coisas, mas se nós nos concentrarmos naquilo que for de fato e de verdade importante, que é a centralidade de Cristo, ele fala: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então a minha semente ela tem que estar voltada para Cristo, entendeu? Para que eu possa colher vida e paz. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você tem a liberdade para escolher o que plantar, mas não pode evitar o resultado daquilo que foi plantado. Isso é um fato, né? Semear no espírito versus semear na carne. Eu já falei, quem você tem alimentado? O seu espírito ou a carne? Qual é a primeira coisa que você faz quando você levanta? Você ora ao Senhor, você busca o Senhor, lê a palavra, está alimentando o teu espírito, né? Ou você vai lá no Facebook, lá para ver quantos likes a tua postagem teve, ou vai lá no WhatsApp, bem para ver quem está te dando bom dia, né? Quando tu pisa no chão, que é a primeira coisa que você faz? Será que você tem feito? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Quando tu chega do seu trabalho, será que você chega em casa, tu agradece a Deus por esse dia, por tudo que você passou? Porque, irmão, tudo isso é o que? São sementes que a gente planta. E Deus ele está preocupado com o tipo de semente que nós temos em nossas mãos. Então plante, semeie no Espírito. Semeie no Espírito, né? É o que Paulo queria aos Coríntios, é o que Paulo queria quando ele escreve as cartas pastorais dele. Irmão, semeai no Espírito, naquele que começou a boa obra, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocar enquanto Ele está perto. Tudo isso, irmãos, nós devemos estar semeando naquilo que é eterno, porque aquilo que é terreno vai passar rápido, né? Nós não devemos atentar por aquilo que vimos, porque o que vimos é temporário, vai passar, mas o que não vimos é eterno, e tem uma eternidade que foi enxertada, que foi plantada no nosso coração. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então eu falei, não importa como tu vai começar, mas como iremos terminar, aonde, de que lado, né? Tudo isso vai determinar do que eu estou plantando hoje, simples desse jeito. Então o que nós precisamos, né, é plantar no Espírito, né? Para colher vida e paz. A lei estabelece que não se pode enganar a Deus ou escapar das consequências das próprias escolhas, né? Se eu escolhi, irmãos, se eu falei, eu sou responsável pela minha fala, eu sou responsável pelos meus atos, também sou responsável pelas consequências deles, né? Então, ela se aplica, a lei, né? Essa lei da semeadura, ela se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? Aos relacionamentos, como eu tenho plantado, né? Como eu tenho me relacionado, é uma semente, né? Uma palavra mal empregada aos meus filhos pode lançá-lo ao inferno, ou pode distanciá-lo de Deus. Uma palavra mal falada a um vizinho, ao meu próximo, né, pode produzir. Agora, uma palavra temperada, uma palavra bem ministrada também vai produzir consequências maravilhosas, vai trazer as pessoas de volta para o caminho de Deus, para o caminho correto. Então, nos relacionamentos, as finanças, como você tem tratado a sua finança, o que você tem feito a sua vida financeira, né? Ela é hoje o que você, a atenção que você não deu ontem, está repercutindo hoje. Então tudo isso, irmãos, na saúde, né? Como você tem tratado a sua saúde e a tua espiritualidade com Deus, o teu relacionamento com Deus, tudo isso são sementes. Assim, para colher paz, alegria e prosperidade, deve-se semear ações baseadas em quê? No amor. E Deus é amor, né? Deus é amor.
Importa que os seus adoradores... Deus é amor e Deus também é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a verdade é essa. Essas ações ela tem que ser baseada em amor, em generosidade, né? E na sua integridade. Amém, meus irmãos? Então, e a qualidade do que for semeado, né, vai determinar a qualidade do que será colhido. Vou repetir para você, né? A qualidade do que foi semeado determina a qualidade do que será colhido, né? Então tu semeia hoje para colher amanhã. Não se pode colher flores plantando espinhos. Não se pode, né? Embora muitos espinhos nascem nas flores também, né? Então, essa mensagem que Paulo escreve, ela incentiva a dedicação do cuidado do plantio, né? Do plantio atual, é o que você planta hoje, né? Para garantir um futuro satisfatório, né? Hoje eu falei, né? Quem plantou uma árvore alguns anos atrás, hoje está colhendo da sua sombra e dos seus frutos, não é isso? Então, e destacando, né, as ações, se você for negligente hoje, vai resultar numa colheita ruim amanhã. Então não seja negligente na semeadura, né, para você ter uma boa colheita. Então, irmãos, hoje Deus ele quer nos confrontar, né? Na realidade Deus quer nos confrontar. Essa palavra é uma palavra confrontadora, dura, não é uma palavra dura, né? Que nem o discípulo falava, dura esse discurso, né? Quem pode resistir a ele? Aí o Senhor fala, queres também retirar-vos? Aí Pedro fala, Senhor, para quem iremos nós, né? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então, irmãos, um discurso, é uma palavra que vem confrontar, né, com a verdade que não pode ser ignorada. Há uma verdade que não se pode ser ignorada. De Deus não se zomba, né? Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então isso está relacionado ao que os Gálatas estavam fazendo. E Paulo já com uma visão com uma antivisão, né? Paulo já começou a ver antes qual seria o fim, né, se os Gálatas continuassem. Então por isso que Paulo escreve essa carta para redirecioná-lo, né, para corrigir a rota, porque eles estavam indo, né, em direção a uma rota de colisão. Eles estavam retrocedendo ao invés de progredir, ao invés de avançar, né? Eles estavam esquecendo aquilo que estava diante dele, que é Cristo, né? Eles estavam vendo Cristo, mas queria ver também a lei. Ele queria ver também os judaizantes. Ele queria ver também os rituais das leis, né? Quando na realidade a lei foi para guardá-los, que nem eu falei, até que a graça e a salvação de Cristo se manifestasse. Então, nós vivemos em um tempo onde muitos pensam que podem viver de qualquer maneira, relaxadamente, né? Viver de qualquer maneira. E o que é viver de qualquer maneira? Se você vive de qualquer maneira, né? Você acha que você pode plantar qualquer coisa e ainda assim esperar uma colheita abençoada. Não tem, irmão. Não tem. É recalcitrar contra os aguilhões. Tu vai machucar a tua mãozinha, né? Então, mas o reino de Deus não funciona por emoção, né? O reino de Deus não funciona por aparência, né? O reino de Deus ele funciona por princípio. E há princípios que não são negociáveis, irmãos. E Deus não negocia os seus princípios, né? E um dos mais imutáveis desse princípio é o que nós estamos falando aqui, ó. A lei da semeadura, tá? A lei da semeadura, ela é inevitável. E nós já mencionamos anteriormente, né? Que ela é uma lei espiritual. E por ser espiritual, assim como a gravidade atua no natural, né? A semeadura ela vai atuar no espiritual, né? Então você pode ignorar, você pode não aceitar, mas ela continua funcionando, independente de você acreditar ou não. Ela continua funcionando. Vou te dar alguns exemplos bíblicos assim para isso. Por exemplo, o povo de Israel semeou idolatria, né? Ele, em vez de adorar o único Deus, né,
o único Senhor, né? O Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que era digno de toda adoração, mas eles se voltaram para a idolatria. Então, Israel, ele semeou a idolatria, colheu o quê? 70 anos de cativeiro, até aprender, né? Até aprender que Deus é o único e verdadeiro Deus, né? Davi semeou um erro, né? Colheu consequência dentro da própria casa, não é isso? Então, irmãos, cuidado com o que a gente comete, né? Com o que a gente semeia. Ananias e Safira, lembra lá em Atos, né? Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e quereram esconder, né? Mentindo, isso. Então ele colheu o juízo imediato. Ele, né? Que Pedro falou para ele: você mentiu não contra o homem, não para o homem, mas mentiste contra o Espírito Santo. Pluf, caiu duro. Então, irmãos, vejam o que nós estamos semeando, porque de Deus realmente não se zomba, né? Ninguém escapa da colheita, né? Você pode repetir isso: ninguém escapa da colheita, não há um sequer que escapa da colheita. Então existem dois tipos de semeadura. O texto diz o seguinte: quem semeia para a carne, da carne colherá a corrupção, e quem semeia para o Espírito, do Espírito, a vida eterna. Então, irmãos, eu já falei isso aí, eu vou dar só uma breve, né? Semeadura na carne. O que é semeadura na carne? Tem pessoas que valorizam seu ego, né? Valoriza seu ego, né? Através do orgulho, né? Então tem a semeadura na carne, é a autovalorização do seu ego, né? Que vai trazer orgulho, né? Pecados ocultos, pecados escondidos, vida dupla. Você é uma pessoa na minha presença e na minha ausência é outra, né? Domingo na igreja tem uma pessoa, quando acaba o culto tem outra, né? Falta de perdão, desobediência, então nem se fala. Então o resultado da corrupção é destruição, é desgaste e vazio existenciais, tá? Agora, semear para o Espírito, ou semear no Espírito, uma semeadura no Espírito, o que é? Eu já falei: oração, né? O teu devocional, palavra, obediência, santidade, buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Isso eu estou semeando bem pelo Espírito, né? Generosidade, porque Deus é generoso, Deus deu, né? É questão de você, de entrega. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Ele semeou, né, a salvação que chegou até nós hoje, através do seu filho. E o resultado disso é vida, é paz, é crescimento, é maturidade, né? É frutos eternos. O que são frutos eternos? Frutos que vão culminar com a eternidade. O quarto item: entre a semeadura e a colheita existe um tempo, né? É o tempo da espera que nós já falamos. Esse é o ponto onde muitos se enganam, porque a colheita não é imediata e nós somos imediatistas. Então, e por causa disso, alguns pensam: não deu em nada, né? Ou eu fiz algo que Deus não viu. Esquece que os olhos de Deus percorrem toda a terra, né? E acha que está tudo certo. Faz e acha que está tudo certo, como se Deus não tivesse nem aí. Mas escute isso com atenção. Muitas das vezes, irmão, o silêncio de Deus não é ausência de resposta, nunca foi. É tempo de maturação. Deus está maturando, Deus está preparando, é o processo. Então, por quê? Porque às vezes Deus ele prefere ficar em silêncio do que te responder de imediato, porque você não está, porque muitos de nós não estamos preparados, nem olhos viram, né? O hino que nós cantamos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Então, esse tempo de preparo requer essa maturação, esse tempo de preparo, esse tempo da espera e o silêncio de Deus, né? Tem até um jargão que fala que enquanto o professor aplica a prova, ele fica em silêncio, não é isso? Então, o silêncio de Deus não é ausência de resposta, é tempo de maturação. Tem uma palavra que diz lá em Eclesiastes capítulo 8, verso 11, que fala assim: por não se executar
Por não se executar logo a sentença, o coração do homem se enche para fazer o que é mal. Ó, Eclesiastes 8, versículo 11. Por não se executar logo a sentença, né, o coração do homem se enche em fazer o que é mal, né? Mas a colheita vem, sempre vem, tá, irmãos? Quinto ponto, toda semente produz mais do que foi plantado. Você planta uma semente e vai colher uma árvore, né? Isso significa que um pecado pequeno pode gerar uma grande destruição. Um pecadinho, uma mentirinha, um negocinho que você omitiu, uma situaçãozinha que você acha que é insignificativa, pode gerar uma grande destruição, porque é semente. E toda semente, né, ela nasce. Um dia ela vai nascer. Ela vai romper as intempéries da terra, né, e vai aparecer. Não é isso? Então, uma atitude certa pode gerar também uma grande bênção. É isso? Então, opta pela atitude certa, né? A Bíblia fala em Efésios que nós devemos deixar todo engano, todo dolo, né? E viver de modo digno da vocação de que nós fomos chamados. Ele diz, não vos embriagueis com vinho do qual há dissoluções, contenda, mas sede cheio do Espírito. Isso, irmãos, isso é semear mais do que foi plantado, é colher mais do que foi plantado. Quando tu semeia no Espírito, você é cheio do Espírito, né? Aí ele fala assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando com o coração ao Senhor, com hinos e cântico espiritual, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Então, e sempre além, se sujeitar hoje, coisa que ninguém quer, né? Ninguém quer estar sujeito a ninguém, ninguém quer se sujeitar, ninguém está subjugado a ser por ninguém, não é isso, irmãos? Então, uma palavra liberada é uma semente, né, que pode curar ou pode ferir por anos, né? Quantas pessoas tu conhece, quantas pessoas que você conhece, né, que uma palavra só, né, foi capaz de produzir de produzir feridas, né, que até hoje estão lá, estão presentes na alma, né, marca a pessoa, né? E também um ato de fé pode mudar uma geração, não é isso? Não é isso? O ato de fé de Daniel, mesmo no cativeiro de Babilônia, ele abria a janela 3 vezes em direção a Jerusalém para orar por Jerusalém, né? E Daniel sabia que passariam 70 anos, que ele precisava manter esse contato com Deus, né? Então Daniel estava semeando, né, em direção a Jerusalém para colher uma eternidade com Deus. Então não se engane, não existe colheita diferente da semente, né? Ninguém planta milho e vai colher feijão, né? Ninguém planta maçã e vai colher laranja, né? Mas espiritualmente muitos querem isso, principalmente hoje, né? Nesse outro evangelho que nós vivemos hoje. Muitos vivem na carne e querem colher uma vida espiritual, não é isso? Muitos abrem a boca domingo para louvar ao Senhor e daqui a pouco está usando a mesma boca para maldizer, falar, julgar, né? E um monte de outras coisas. Vivem longe de Deus, né, mas querem paz. Vivem longe de Deus, mas querem paz. E não tem paz longe de Deus, né? Não tem paz, não tem como você viver em paz longe do Criador. Não tem como, isso não existe, né? Plantam desobediência e querem bênção, né? Quantas pessoas dentro da igreja, né, desobediente ao seu ministério, à sua liderança, não vou nem longe, aos seus próprios pais, né? Amor, liga ali para mim ali, está acabando a bateria, por favor. Aos seus próprios pais, e vão colher o quê? E querem bênção, né? Vão colher corrupção. Não tem outro caminho. São sementes, e cada semente é um fruto.
Deus ele é misericordioso, mas também ele é justo. Não devemos nos esquecer disso. De Deus não se zomba, né? E Deus ele é tão misericordioso quanto ele é justo. A boa notícia, agora tem a boa notícia, né? E a boa notícia é que ainda há tempo de mudar a tua semeadura. Talvez você venha semeando, talvez você não está semeando, né? Talvez você esteja colhendo algo muito errado. Talvez você está colhendo só coisa ruim, porque você plantou isso. Mas a boa notícia é que ainda há tempo, é o tempo da graça aí. Então, quando a graça nos alcança, ela pode transformar a nossa vida. Então, há tempo de você também mudar a sua semeadura. Muda a semente, muda a semeadura. Tu vai ter outra colheita. Se existe algo poderoso nessa mensagem, é isso, tá? Você pode começar uma nova plantação hoje ainda. Então, não importa o que você tenha plantado até ontem, né? Mas o que importa é que você pode começar uma nova plantação hoje, através de novas atitudes, pela renovação da sua mente, né? Você pode transformar o mundo ao seu redor pelo simples fato de ter uma mente renovada. Uma mente renovada não é uma mente escravizada, não é uma mente legalista, não é uma mente aprisionada, uma mente que é fácil de ser manipulado. Não, uma mente renovada é uma mente de Cristo, e a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, né? E por ter a mente de Cristo, nós podemos renovar tudo que tiver à nossa volta, né? Você pode ser o maior pregador com o seu testemunho, né? Você pode ser apontado como aquela mulher lá em 1 Reis, né? Aponta Eliseu ali, eu vejo que vai um santo homem e de Deus, né? Pelo simples fato dele passar, talvez ele não usava terno e não usava Bíblia debaixo do braço naquele tempo, né? Ele era um cara que vivia, mas aquela mulher via nele as atitudes de um santo homem de Deus. Então, irmãos, talvez até hoje você não tenha plantado isso. Então, a melhor pregação é o teu testemunho, né? E através do teu testemunho, muitas pessoas verão que você é uma pessoa diferente, né? É o que acontece conosco. Muitas pessoas, poxa, né? Eu vejo que você é uma pessoa diferente. Pois por quê? Porque nós não compactuamos com aquilo. Porque a semente que foi enxertada em nós, né? Pela palavra, ela produz o quê? O fruto do Espírito, não as obras da carne, né? Então nós carregamos dentro de nós o fruto do Espírito, né? E esse fruto nasceu dessa semente da palavra que em nós foi enxertada. Para terminar, talvez até hoje você plantou errado, tomou decisões erradas e viveu distante de Deus, né? Mesmo dentro da igreja. Mas enquanto há vida, há oportunidade, há esperança, né? O versículo fala aqui: não cansemos de fazer o bem, né? Porque no tempo certo colheremos. Gálatas 6:9. Então faça essa pergunta ainda hoje para você mesmo: o que eu tenho plantado? O que eu tenho semeado na minha casa, no meu casamento, no meu ministério, na minha vida com Deus, né? O que eu tenho plantado, o que eu tenho semeado? Então, né? Porque a colheita, ela já está sendo formada a partir daquilo que você planta, tá, irmãos? Então, na realidade, Deus tem um chamado para nós, né? E o chamado que Deus tem para nós nessa noite é: arrependa-se e volte. Só isso que Deus quer. Não importa o que você tem plantado, não importa, né, o tipo de semente ruim que você plantou até o dia de hoje. O que importa é que Deus tem um chamado bem para você, bem para nós, né? Arrependa-te e volte. Hoje, Deus não está apenas nos ensinando, Ele está chamando-nos ao arrependimento. Não é isso? Volta, ó Israel, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento, né? Torne ao teu Deus. Então isso, irmãos, é o que Deus quer. É o que Deus ele mais deseja, é que nós nos voltemos até Ele, nos arrependemos. E talvez você precise parar
de brincar com Deus, né? Parar de achar que o que é parar de brincar com Deus? É porque você faz sem consultar Deus. Quando der errado, você vai e chama Deus pro negócio, não é assim? Muitas vezes nós fazemos assim. Tu faz as coisas, não consulta Deus, não consulta ninguém. Aí deu errado, tu vai ou culpa Deus, ou tu chama Deus para consertar aquilo que você não consultou Ele. Então pare de brincar com Deus. De Deus não se zomba, né? Pare de viver uma vida dupla. Quantas pessoas vivem uma vida dupla? Seja genuíno, seja você mesmo, né? Não seja quem você não é. Não é isso? A mensagem que eu dei na última live, né? A gente devemos ser quem nós somos, de fato e de verdade. Não é isso? Para de plantar na carne. Para de plantar na sua carne, para de alimentar a sua alma. A sua alma precisa estar sob âncora, sob o domínio do Espírito, né? Porque a alma, quando o homem peca, ela ganha vida própria. Ela se transforma no ego. E quantas pessoas não gostam de do seu ego massageado? É o que nós temos visto hoje. As pessoas só pregam aquilo para massagear o seu ego, não para te confrontar. A igreja hoje, o outro evangelho que é ministrado hoje, não é um evangelho que te afunda na cadeira, não. É um evangelho que massageia o seu ego, porque a sua alma precisa disso, né? Mas eu falo que o que a tua alma precisa é se voltar bem para Deus, né? E então, comece hoje uma nova história. Isto é, que o Senhor seja, né, o centro da sua vida, o centro da sua casa, o centro do seu viver, porque a colheita de amanhã, né, começa com a semente que você semeia hoje. Então, olhe o que você está semeando, né? Olhe o que você está semeando. A colheita de amanhã começa com a semente de hoje, tá? Então, em nome de Jesus, igreja, depois de tudo que ouvimos hoje, não dá mais para permanecer do mesmo jeito. Não dá para nós sermos a mesma pessoa, né? A palavra ela foi bem clara. Deus não se deixa escarnecer, né? Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Hoje Deus não está confrontando, né, o que você mostra, Ele está confrontando o que você esconde, né? E Deus ele sonda o nosso coração, né? Eu posso esconder muitas coisas da minha mulher, ela pode esconder muitas coisas de mim, né? Mas ninguém esconde nada de Deus, né? Uma hora tudo que está no oculto vai ser revelado, né? Ele está confrontando aquilo que você está escondendo, porque quando eu falei que há um novo começo, que que Deus chama, há um chamado de Deus para o arrependimento, e o arrependimento começa com minha confissão, começa com eu confessando, né? E eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Senhor, quanto eu preciso de Ti, né? Porque o que eu estou escondendo o que você esconde é aquilo que ninguém vê, aquilo que você se justifica. E nós somos, meu Deus do céu, catedrático em se auto-justificar. Eu fiz isso por conta disso, eu agi assim por causa disso, eu fiz assim por causa daquilo outro, né? Nós somos catedrático em auto-justificar, né? Quando Adão peca, o que Adão faz para si? Ele esconde a sua nudez, que ele viu que ele estava nu, né? Então o que Deus faz? Ele pega a folha para tapar a sua nudez. Mas você arranca uma folha, bota ali em cima da mesa, daqui a pouco aquela folha está seca. Isso mostra que a tua justificativa é como trapo de imundície, não serve bem para nada. O que Deus faz? Mata um animal. Se matou um animal, houve derramamento de sangue. E com a pele desse animal, ele justificou o homem. Então nós fomos em Cristo, nós fomos justificados por Deus. Deus nos justificou através do seu Filho. Então ele fez para nós uma nova veste, né? Ele nos vestiu, né, com as vestes da sua santidade. Então aqui eu vou encerrar, né? Cuidado com o que você tem semeado.
que essa palavra possa de fato, de verdade, nos redirecionar para aquilo que Deus deseja de nós. Há um anseio, há uma expectativa da parte de Deus a teu e a meu respeito, a nosso favor. Que nós possamos de fato e de verdade, irmãos, nos voltarmos para o Senhor. Ah, mas eu já sou crente, não tem problema, continua sendo, né? Mas seja um crente com a mente renovada, uma mente transformada, sabendo que você está semeando, sabendo que tudo aquilo que você semear, tu vai colher. Então, irmãos, que nas nossas mãos possamos orar e falar: Senhor, coloque sementes em minhas mãos, semente que traga paz, semente que vai produzir, que vai redundar na eternidade contigo. Que Deus te abençoe, que seja uma noite de paz, que você possa estar sendo guardado, que o teu coração possa estar sendo fortalecido, que a palavra, né, que foi ministrada, a palavra de Deus, ela possa continuar sendo pão, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, esse pão da vida, né? Esse pão que desceu do céu, esse pão vivo que desceu do céu para nos alimentarmos, né? E o Senhor possa te abençoar, te dar uma noite de paz, possa ser guardado, a sua casa, a sua família, a sua esposa, seus filhos, seus netos, tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos, que possa trazer provisões, que você possa crer, que a tua fé possa aumentar, que você possa continuar crendo que Deus ele faz o impossível, né? O que não é possível para mim, o que é impossível bem para mim é possível para Deus. Tudo é possível àquele que crê, né? Então, e ele traz a existência pelo poder que há na sua palavra aquilo que não existe, né? E só você e Deus sabe o que você precisa, a transformação que você precisa, e há um anseio, uma expectativa de Deus na mudança que ele tanto deseja que nós venhamos nos transformar, naquilo que ele tanto quer que nós venhamos nos transformar. Nós estamos num processo, e o final desse processo, né? E não tem um processo sem santificação, porque sem a santificação ninguém o verá. Então que Deus possa te abençoar em nome de Jesus com essa palavra. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. E lembre-se, olhe o que você tem semeado. Mude hoje ainda a tua semente, né? E você terá uma colheita superabundante. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Agora encerrou. Tiago pensa que me vence, mas não me vence com facilidade não, rapaz. Pô, quanto mais